Bom, gente, boa tarde. Hoje eu tenho a honra de apresentar a doutora Gabriela Hollenberg, advogada de Brasília. Quem me conhece sabe que eu estou sempre insistindo aqui nos nossos eventos da ED para a gente cumprir a cota de gênero. Então, hoje eu disse que a gente está tendo aqui um all-female panel, diferente do que a gente vê aí muitas vezes, né? A doutora Gabriela, ela é graduada em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, em Ciência Política pela Universidade de Brasília, UNB, pós-graduada em Direito Eleitoral pelo Instituto Luiz Flávio Gomes, membro do Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral, secretária-geral e membro fundadora da ABRADEP, secretária-geral da Comissão Especial de Direito Eleitoral do Conselho Federal da OAB, gestão 2013 e 2016, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB do Distrito Federal, professora convidada em diversos cursos de pós-graduação e extensão nas áreas de direito eleitoral, político, em diversas instituições, entre elas o Instituto Brasiliense de Direito Público e a Escola Nacional de Advocacia da OAB, organizadora do livro Aspectos Polêmicos e Atuais no Direito Eleitoral. Antes de passar a palavra para a doutora Gabriela, a Secretaria Judiciária pediu para eu fazer uma propaganda aqui do Informes. É um serviço super interessante da SJ, que fornece uma informação jurídica selecionada, super atual, e o doutor Zílio elogiou semana passada, a gente estava na OAB, e ele disse que só ficou sabendo de uma decisão do TRE de Pernambuco graças a esse serviço, que foi a questão do link patrocinado no Facebook, que foi proibido, e ele fez esse elogio, e o pessoal gostou, e hoje eu fiz para a doutora Gabriela, ela disse que já vai divulgar aí no Brasil inteiro. Fica à vontade. Bem, boa tarde. Vou falar de pé, que eu acho que fica mais interessante para vocês me verem. É um prazer imenso estar aqui hoje. Quero parabenizar realmente o TRE Rio Grande do Sul, na pessoa da desembargadora presidente Liz Helena, pela iniciativa. Pelo que eu tenho acompanhado, é a primeira vez que eu estou no tribunal, fiquei, inclusive, muito impressionada com a beleza, né, desse pleno. Mas já acompanho de muito tempo as decisões do Tribunal do TRE do Rio Grande do Sul, que são muito novidadeiras e muitas vezes lançando e mudando até a jurisprudência. Quero agradecer o convite que me foi formulado pelo Rafael Morgental, grande amigo, e que, enfim, também está organizando o evento, cumprimentar também a Débora, que vai conduzir os trabalhos aqui. Bem, a proposta desse painel é tratar dos principais desafios da jurisprudência para as eleições de 2016. Então, o que eu pretendo fazer aqui, na verdade, é fazer um apanhado geral dos temas que são interessantes e que devem ser debatidos, enfim, tentando traduzir quais são os temas e quais são as questões que estão se colocando em termos jurisprudenciais no TSE. E nos TREs também, mas, claro, mais no TSE. Não pretendo, claro, fazer previsão, porque eu não tenho bola de cristal, mas, claro, a gente, por acompanhar sempre o que acontece, está sempre acompanhando as sessões e acompanhar o tribunal já há muito tempo, a gente sabe mais ou menos qual que é a tendência para um lado ou para o outro, e é sobre isso que eu quero tratar. Como a proposta é realmente abranger o máximo de temas possíveis, eu não vou me aprofundar, né, em cada tema. Então, vocês fiquem muito à vontade para fazer qualquer tipo de questionamento, se tiverem alguma dúvida ou se tiverem algum comentário que seja interessante para a gente poder estar aprofundando uma determinada questão, fiquem à vontade. Só que, como está sendo transmitido ao vivo, como a própria Débora já me falou, é interessante que isso seja feito no microfone. Então, se vocês tiverem o desejo de participar, eu peço só que levantem a mão, porque isso vai sendo feito no decorrer da palestra, sem que a gente pare no final, porque até para não perder, como são temas muito diferentes, para a gente não perder a oportunidade de estar aprofundando um determinado tema. Então, a primeira questão que se coloca nessa eleição é a redução dos prazos do registro de candidatura, né? Nós tivemos aí uma reforma que foi
feita de forma, mais uma vez, muito assodada, muito embora tenhamos ali uma comissão de reforma eleitoral que funcionou por muito tempo, ao final, o relatório que foi aprovado nem foi o relatório que foi aprovado pela comissão, né? Tivemos ali uma mudança no trâmite no Congresso, e aí, posteriormente, uma nova proposta que se colocou e que reduziu de forma muito significativa o prazo da eleição. Então, teremos uma eleição com apenas 45 dias de processo eleitoral estrito sensu, e teremos aí, com isso, muita dificuldade no processo de registro de candidatura, porque nós já sabemos a grande dificuldade que nós tínhamos, em especial, o TSE, porque os TREs faziam um esforço e conseguiam julgar os processos de registro antes da data da eleição, mas no TSE muita coisa ficava para depois da eleição, não por falta de esforço, mas porque realmente muita coisa não chegava, não dava tempo, enfim, o tribunal, mesmo fazendo muitas vezes sessões extraordinárias, não conseguia dar conta da demanda. E, no caso da eleição 2016, isso vai acontecer de forma muito diferente mesmo, porque os processos chegarão, pelo que a gente tem de levantamento, até pelos prazos que se colocam em termos de rito de registro de candidatura, como nós teremos o pedido de registro protocolado até o dia 15 de agosto, até que tenhamos a publicação do edital, prazo de 5 dias para impugnação, contestação de 7 dias, e, eventualmente, qualquer tipo de instrução probatória que se coloque, alegações finais, julgamento pelo juiz, recurso eleitoral contra razões e julgamento no TRE, é muito possível que sequer seja possível o julgamento de todos os processos nos TREs, se houver, claro, impugnação. Então, isso vai trazer um grande impacto. Por quê? O TSE sempre foi o norte da jurisprudência dos TREs, né? Então, muito embora nós tivéssemos ali, numa eleição, por exemplo, como a de 2012, os registros de candidatura chegando ao tribunal por volta de meados de agosto, né, muita coisa ainda não tinha sido julgada pelos TREs, e aí o tribunal, verificando que o TSE tinha mudado, tinha definido uma jurisprudência diferente daquele entendimento que o tribunal regional estava dando, ele passava a adotar o entendimento do TSE, evitando aí, né, enfim, um indeferimento de registro diferente da jurisprudência do Tribunal Superior. No entanto, nessa eleição, isso não vai ser possível. Teremos, então, 27, na verdade 26, porque o Distrito Federal não terá eleição municipal, TREs decidindo de forma diferente, enfim, sem um norte específico, né, sem uma definição mais clara sobre o que vai prevalecer para essa eleição, com um agravante de que os processos que chegarão ao TSE e que não forem julgados antes da eleição, aí terão uma repercussão muito maior no seu julgamento, porque serão justamente candidatos eleitos, né? Porque os processos dos candidatos que não forem eleitos, eles acabam perdendo o objeto. A não ser que tenha ali algum tipo de cálculo de quociente eleitoral, no caso de eleição proporcional. Mas os demais, no caso, a eleição majoritária, todos eles perderão o objeto. Então, a interpretação que vier a ser dada pelo TSE vai ter um impacto muito maior do que tinha antes, né? E daí a responsabilidade dos tribunais regionais é muito maior nessa eleição municipal. E por isso é que eu faço e venho fazendo, nas palestras que dei sobre esse tema específico do registro de candidatura, no sentido de que, pela primeira vez que esse tribunal ou qualquer outro tribunal regional venha a analisar um determinado tema, ainda que já exista uma jurisprudência que se pacificou para a eleição anterior, é importante que isso seja feito no plenário. Por quê? Porque, na verdade, temos sempre a mudança de composição, né? Temos sempre alterações jurisprudenciais do próprio TSE, que, eventualmente, o TRE ainda não, né, identificou e que não se debruçou sobre o tema. Então, para evitar algum tipo de entendimento conflitante de casos similares pelos tribunais regionais, essa sistemática, que eu defendo também que seja adotada pelo TSE, porque a gente percebe muito isso acontecer no TSE, por exemplo, dos ministros, por uma necessidade de celeridade, darem decisões monocráticas sobre temas que já foram analisados nas eleições anteriores, e, posteriormente, o tribunal, no plenário, muda o entendimento, e muda o entendimento num agravo regimental, sem possibilidade de sustentação oral pelos advogados, enfim, e, às vezes, deixando de lado algumas questões que são importantes e que, de repente, posteriormente, tem uma nova mudança de jurisprudência exatamente por esse tipo de questão. Então, fica aí uma sugestão, em termos de condução, que eu acho que é interessante que, pela primeira vez, cada tema seja trazido em plenário. Depois, claro,
a partir de cada definição de tribunal regional, alguns tribunais têm mais essa sistemática de julgamentos monocráticos, mesmo para registro. Não sei como funciona aqui no TRE do Rio Grande do Sul, mas os TRE de Minas Gerais, São Paulo, acaba adotando muito isso. Então, mais fácil essa reflexão acho que para uma melhor prestação jurisdicional, acho que fica importante. Bem, uma outra questão que se coloca é no sentido das alterações fáticas e jurídicas supervenientes ao registro que tem incidência, seja para afastar, seja para incidir a inelegibilidade. A gente teve aí, a partir da... Primeiro, a gente tinha um entendimento muito tranquilo, no sentido de que sempre a verificação se dava no momento do registro, se ele preenche ou não as condições de elegibilidade, ou se incide ou não as causas de inelegibilidade. No entanto, a partir da Lei 2034, que trouxe o artigo 11, parágrafo 10, é possível se afastar as causas de inelegibilidade depois do pedido de registro. E, atualmente, também preencher uma eventual condição de elegibilidade, no caso, por exemplo, do pagamento de multa por não comparecimento a uma eleição ou uma multa eleitoral que não tenha sido paga, a falta dessa quitação eleitoral antes do pedido de registro, hoje você já pode resolver esse problema depois do pedido de registro, pelo menos segundo a atual jurisprudência do TSE. Uma outra questão interessante é que, antes, o tribunal entendia que só era possível afastar a inelegibilidade depois do pedido de registro. Ou seja, no caso de uma inelegibilidade superveniente ao registro, ela nunca seria conhecida no pedido de registro, ela seria conhecida num procedimento posterior, no recurso com expedição de diploma. Isso mudou recentemente, no julgamento do caso Arruda. O tribunal, na eleição de 2014, se deparando com uma questão mais específica, que foi o seguinte: no caso, o candidato fez o pleito, seu registro, a sua condenação colegiada aconteceu antes do prazo de impugnação do registro, mas depois do pedido de registro. E aí o tribunal, claro, foi trazido, então, ao conhecimento na impugnação essa condenação colegiada, inclusive de improbidade administrativa. E aí o TRE entendeu que era, sim, possível esse conhecimento posterior, ou seja, que, a partir de uma interpretação sistemática do artigo 11, parágrafo 10, do artigo 15 e do artigo 7º da Lei Complementar 64/90, é possível, sim, que essas alterações sejam consideradas para fins de indeferimento do registro de candidatura. E isso tem um impacto muito grande, porque as condenações são dinâmicas, então isso vai e volta muito no decorrer da eleição, inclusive, por exemplo, os processos em que você tem, de repente, uma liminar suspendendo a inelegibilidade, mas essa liminar cai posteriormente. A jurisprudência era tranquila de que isso não poderia ser considerado no processo de registro, mas hoje é possível, sim. Qual que é a ressalva? É que isso aconteça enquanto o processo estiver na instância ordinária, ou seja, no caso da eleição municipal, no juiz eleitoral ou no TRE, e, claro, que seja assegurado contraditório e ampla defesa. Então, um exemplo concreto: o candidato tem uma liminar suspendendo a inelegibilidade da rejeição de contas, faz o pedido de registro, seu registro é deferido, porque ele tem a liminar. No juiz eleitoral, no momento que ele analisou, a liminar estava vigente, ele deferiu o registro. Subiu para o TRE, a liminar caiu, é possível, caso se venha a dar conhecimento ao tribunal, e aí tem que ver a parte legítima que trouxe, se Ministério Público, ou, enfim, quem é que vai poder trazer isso, porque já na instância posterior, se alguém impugnou, vai poder trazer isso ao conhecimento, é uma questão que se coloca, o TSE não enfrentou ainda, mas, ainda que não seja parte legítima, se coloca a possibilidade também, por conta da questão da inelegibilidade, conhecimento de ofício da inelegibilidade. Mas, então, tem toda uma questão processual aí para ser debatida, que, no caso concreto específico em que o tribunal analisou, não se colocou, porque foi o próprio impugnante que trouxe, e houve contraditório e ampla defesa, porque isso aconteceu, inclusive, antes do julgamento em primeira instância. Então, temos aí toda essa dificuldade no caso de isso se colocar em segunda instância. Como é que vai se posicionar o tribunal? Pode ou não pode conhecer disso, mesmo estando em instância ordinária, mas aí vai ser assegurado duplo grau de jurisdição? Então, é uma questão bem interessante que vai se colocar. Também temos a questão de até quando se pode afastar. Primeiro, incidir a inelegibilidade, não há muita diferença em termos de interpretação, em termos de inelegibilidade superveniente. O tribunal vem
entendendo de forma tranquila que a inelegibilidade superveniente só pode acontecer até a data da eleição. Muito embora nós tenhamos, depois da Lei Complementar 135, Lei da Ficha Limpa, o artigo 26C, que estabelece que é possível, sim, suspender a liminar, e aí o tribunal, a princípio, havia uma discussão sobre se essa suspensão da inelegibilidade tinha que ser por órgão colegiado, porque a lei, né, o 26C fala em órgão colegiado, mas, na verdade, o tribunal entendeu que o poder cautelar do Código de Processo Civil aplicado subsidiariamente ao eleitoral permite, obviamente, a suspensão liminar da inelegibilidade de forma monocrática. Mas há também aquela discussão sobre o parágrafo 2º do 26C, que fala que, mantida a condenação ou revogada a liminar, isso terá efeitos imediatos no registro de candidatura. E aí, o tribunal vem enfrentando essa discussão e há vários precedentes em sentidos diversos. Já tivemos entendimento, por exemplo, na eleição de 2010, na eleição de 2012, do deferimento do registro sob condição. Então, deferiu-se o registro com base no fato de existir uma liminar, mas tentando vincular, né, a cassação posterior dessa liminar à manutenção do deferimento do registro. Ou seja, se depois caísse a liminar, era para cair o registro ou o diploma. No entanto, o tribunal, o TSE, em caso concreto, não vem admitindo a essa eficácia do 26C, parágrafo 2º, tal como posto na sua redação literal. Eu tive um caso bem curioso em relação a essa questão, que foi o caso de Ibiúna, de São Paulo, e o tribunal, mesmo havendo o deferimento do registro sob condição, mesmo havendo a cassação posterior da liminar, e naquele caso específico tinha havido já a análise dos requisitos da inelegibilidade, que era inclusive a inelegibilidade da linha L, improbidade, tanto em primeira instância quanto em segunda instância, entendeu que isso não teria eficácia. Então, por quê? Porque essa revogação, essa manutenção da decisão posterior condenatória só se deu depois da data da eleição e até mesmo da diplomação naquele caso concreto. Então, entendeu que não há como se dar eficácia ao 26C, parágrafo 2º, nesses termos. Limitou, então, essa inelegibilidade superveniente até a data da eleição, possibilitando que, se o registro já tivesse sido julgado e transitado em julgado, só vai poder ser trazida no recurso contra expedição de diploma. Então, não mudou, muito embora o 26C pela sua leitura, tenha um alcance muito maior, não foi essa a interpretação que o TSE deu, e aí ele deu, há um julgado bem paradigmático em relação a essa questão, que é o RESP 38.375. E aí ele fixou para a eleição de 2014, como é que deve ser interpretado? Olha, é possível as alterações fáticas e jurídicas supervenientes para afastar a inelegibilidade até a data da diplomação e para incidir a inelegibilidade até a data da eleição, e no caso da inelegibilidade superveniente, ela tem que acontecer até a data da eleição, e se tiver transitado em julgado ou tiver instância extraordinária o processo de registro, isso tem que ser trazido no recurso contra expedição de diploma. Tá? Então, muito embora a gente tenha ali, como eu disse, o 26C trazendo ali toda uma nova sistemática, pretendendo ao menos, né, que você tivesse um mandato que ficasse vinculado a essa probidade administrativa, né, essa vida pregressa do 14, parágrafo 9º, não foi a interpretação que o tribunal deu, com base numa necessidade de uma estabilização dos mandatos, né, da segurança jurídica, ele acabou dando uma interpretação mais restritiva ao 26C. Em relação a afastar a inelegibilidade, essa discussão também sempre se coloca, né, muito, e assim, o tribunal já voltou muito na sua jurisprudência. Né, seja para dizer, olha, não, afastamento da inelegibilidade tem que ser até a data da eleição, porque o protagonista da eleição é o eleitor, e ele tem que conhecer, então, né, qual vai ser, se o candidato está elegível ou não, antes da data da eleição. No entanto, enfim, o tribunal deu na verdade, ele começou dizendo que era até a data da diplomação, desde que, claro, essa questão fosse trazida em instância ordinária, porque o tribunal não tem admitido, via de regra, juntada de documentos em sede extraordinária. Então, primeiro entendeu que era até a data da diplomação, depois ele veio com o entendimento que seria até a data da eleição, só que aí o ministro Gilmar veio ao tribunal, e quando ele veio, ele sustentou a impossibilidade da mudança da jurisprudência de 2012, depois da data da eleição,
que foi justamente, no caso, no 45886. E aí o tribunal passou a entender novamente que era a data da diplomação. Isso voltou várias vezes. Não vou trazer cada precedente. Mas o importante é que, mesmo depois dessas idas e vindas, o último entendimento era de que seria até a data da diplomação. No entanto, há um precedente muito recente, ainda não publicado, que é o caso de Pereiro, do Ceará, em que o tribunal entendeu que é possível afastar a inelegibilidade, mesmo depois da diplomação, desde que o processo esteja na instância ordinária. E aí, no caso concreto, o prefeito estava no cargo, tinha uma liminar, então o tribunal, analisando o caso concreto, e aí no caso, inclusive, era uma inelegibilidade pela linha G, e o fato superveniente que afastou a inelegibilidade foi o provimento do seu recurso de revisão, afastando ali a rejeição das contas. E o tribunal deu eficácia a esse. No caso, o TRE já tinha dado, e ele manteve para que ele ficasse no exercício do mandato, enfim, para que ele tivesse o registro deferido. E aí, a gente não sabe ainda se isso foi realmente uma mudança na jurisprudência ou se foi um entendimento mais de caso concreto, até porque ele estava no mandato, estamos no último ano de mandato, e isso foi um dos argumentos que foi trazido também por alguns ministros. Então, a gente não sabe se houve uma mudança ou se, na verdade, é o novo entendimento, né? Assim, se vai valer isso ou não. Mas é uma questão interessante que se coloca, então, teríamos aí mais uma terceira possibilidade, até a data da eleição, até a data da diplomação, ou enquanto estiver na instância ordinária, mesmo que seja depois da data da diplomação. Bem, uma outra questão que é interessante e que já gerou muita discussão pós-lei da ficha limpa, é a questão do exaurimento do prazo de inelegibilidade. Nós tivemos aí uma alteração muito significativa com a lei da ficha limpa, no sentido do prazo de inelegibilidade, que se coloca como 8 anos, mas muitas vezes em cada linha pode ser muito maior até do que 8 anos, porque passa a valer a partir da decisão colegiada. E, na verdade, o tribunal, na eleição de 2012, que foi quando... Primeiro, na eleição de 2010, a gente teve o afastamento da lei da ficha limpa muito depois da eleição. Foi em 2011 que o Supremo finalmente disse que a lei não se aplicaria. Então, nós tivemos ali alguns casos em que ela acabou valendo, e aí essa questão se colocou e o tribunal não permitiu, pelo menos enquanto não passado o prazo de 8 anos, ele não permitiu que se reconhecesse que a inelegibilidade estava afastada, mesmo que, verificando a data, se identificasse que ela fosse antes da diplomação. No entanto, depois julgando o mesmo processo, no caso o registro, por exemplo, julgou o recurso ordinário principal, eleição 2010 é uma eleição geral, então julgou o recurso ordinário, olha, no dia tal ele ainda está inelegível, então agora estou analisando o registro, ele ainda está inelegível, então eu não reconheço que esse prazo vai decorrer e ele vai estar elegível antes da diplomação, mas aí depois julgando os embargos, já passou, então agora eu posso reconhecer que ele não está mais inelegível. Então, em 2010 se colocou dessa forma. Em 2012, a ministra Laurita trouxe a tese de que esse exaurimento não se configurava como fato jurídico superveniente apto a afastar a inelegibilidade num primeiro momento. E aí o tribunal, num primeiro momento, não reconheceu a possibilidade desse exaurimento do prazo depois do registro ser considerado, mas aí, posteriormente, o tribunal passou a entender que sim, que deve ser considerado. A questão toda que se coloca se eu estou conhecendo agora do registro, eu já posso dar efeito a esse fato jurídico futuro, no sentido de reconhecer que esse exaurimento vai se colocar lá antes da diplomação para eu deferir o registro. Isso não há muitos precedentes a respeito, na verdade, porque normalmente o tribunal deixa para reconhecer esse fato quando ele já aconteceu. No entanto, eu não vejo por que a gente não se dá eficácia a um fato jurídico certo, que é o prazo, que não vai mudar, porque o prazo é certo, a gente está contando a partir de uma data que é fixa, não faz sentido que eu fique prorrogando isso. A gente está falando aí de um direito fundamental, que é o direito à elegibilidade, e da segurança jurídica para os eleitores também, porque, no fim, ele vai ser elegível. Porque eu não vou já reconhecer, no primeiro momento em que eu estou analisando o registro, se eu sei que, pelo menos até a data da diplomação, ele pode afastar a sua inelegibilidade. Então, esse retrato sobre a elegibilidade não é mais tirado no momento do pedido de registro, mas ou no momento da diplomação, ou no momento em que eu ainda estiver julgando na instância ordinária. Então, não faz sentido eu não dar eficácia a isso. Mas não há precedentes específicos do TSE a respeito dessa questão. Bem, uma outra questão que se coloca
Eu já falei sobre. Uma outra questão interessante é o seguinte. Bem, a gente já sabe, então, que o fato jurídico superveniente pode vir a afastar a inelegibilidade ou fazer incidir a inelegibilidade em diferentes situações, né? E aí, no caso, por exemplo, que eu estava tratando do caso Arruda, o tribunal ele identificou que o seguinte, bem, faz sentido, se eu já sei que ele está inelegível, não conhecer disso, permitir que ele no caso, participe da eleição, então, por uma questão meramente processual, perdão, meramente processual, eu não conheço desse fato, deixo para ele ser tratado num recurso contra expedição de diploma. Aí o que vai acontecer? No caso, o que aconteceria? Ele estava, inclusive, antes, no momento, primeiro nas pesquisas. Então, havia chance real dele se eleger. Bem, eu defiro o registro, não conheço, porque, olha, não posso conhecer, porque isso foi uma alteração fática posterior. E aí, no recurso contra expedição de diploma, você traz isso que eu conheço. E aí, o recurso contra expedição de diploma, ele traz lá, na incidência do artigo 216 do Código Eleitoral, que, enquanto não houver decisão pelo TSE, ele fica no exercício do mandato. E aí, exatamente por essa razão que o tribunal, verificando, até por conta das alterações que se colocaram na lei da ficha limpa, o artigo 7º e o artigo 15º, em especial, que falam da incidência imediata da inelegibilidade, a partir do momento que há adesão ao órgão colegiado, que ela é declarada, ela tem eficácia imediata, ele acabou dando essa interpretação sistemática e, né, pode, então, incidir a inelegibilidade posterior ao registro. Só que aí fica justamente a discussão que aí eu proponho e que o tribunal ainda não enfrentou, que é o seguinte, o artigo 216 do Código Eleitoral, que estabelece que aquele que tem recurso contra expedição de diploma contra si proposto e que está reconhecidamente inelegível já com decisão, ele pode continuar exercendo o mandato, mesmo depois da alteração que foi feita no artigo 15 e no artigo 7º da Lei Complementar 64/90, ou seja, o artigo 216, ele não foi revogado por esses outros artigos, muito embora, claro, não foi uma alteração no Código Eleitoral, mas foi uma alteração na Lei Complementar, que trata justamente das inelegibilidades. Elas não se sobrepõem, o artigo 15 e o artigo 7º não se sobrepõem ao 216? Eu entendo que sim. Então, não faz o menor sentido que exista uma decisão num recurso contra expedição de diploma reconhecendo uma inelegibilidade e que aquele mandatário continue no exercício do seu mandato até o julgamento do TSE, se a própria lei complementar das inelegibilidades dá eficácia imediata a esse reconhecimento de inelegibilidade. Então, é uma questão que se coloca, já há julgamentos concretos, um caso concreto que eu já atuei, no caso do Amazonas, em que o TRE do Amazonas já reconheceu isso, mas o TSE ainda não enfrentou a questão, mas eu acredito que quando vier enfrentar, vai entender dessa forma, porque senão o sistema ficaria capenga. Bem, outras questões que se colocam são aquelas em relação justamente às inelegibilidades de forma geral, sejam as inelegibilidades infraconstitucionais, sejam as inelegibilidades constitucionais. No caso, principalmente as infraconstitucionais, porque tivemos aí alterações da lei da ficha limpa, em que o tribunal, tanto o TSE quanto o Supremo Tribunal Federal, ainda não consolidaram a interpretação sobre vários desses temas. No caso, a gente teve toda uma discussão que se colocou, né, num primeiro momento. Peço desculpa, gente, porque eu estou assim, meio gripada, por isso que a voz vai acabando. Só um minuto. Pois então, aí, o que aconteceu? A gente teve primeiro, num primeiro momento, toda a discussão sobre aplica ou não aplica, né, a lei da ficha limpa para a eleição 2010, e aí a discussão ficou muito ali, alterou ou não alterou o processo eleitoral, e aí, com isso, a gente teve, por exemplo, depois que o tribunal decidiu que não se aplica, ainda tem a questão se aplica ou não aplica a parte final da lei, no sentido de, por exemplo, daquela inelegibilidade do 22, né, porque tivemos ali, depois que se definiu que não se aplica nas eleições de 2010, muitas condenações de IAGE acabaram ficando com 3 anos, mesmo depois da vigência da lei da ficha limpa, enfim, o que traz aí uma série de discussões ainda sobre a questão do prazo de 3 para 8 anos, e o tribunal, no caso das ADCs, ele fez uma análise do Supremo, no caso, né, das ADCs e da DIN sobre, no caso aí, o conteúdo da lei da ficha limpa. A análise do Supremo, ela foi muito genérica, né? Então, assim, a declaração da constitucionalidade, ela se deu de forma muito
em geral, não em todos os votos, obviamente, mas nos demais, né, na maioria dos votos, de forma genérica. Então, é difícil de se definir, não que seja difícil, mas é que, na verdade, por uma falta, inclusive, de sistematização do julgamento do Supremo, e até é uma crítica construtiva que eu faço, porque fica muito difícil de se interpretar o acórdão pela forma como o julgamento hoje se dá no Supremo Tribunal Federal, seja na matéria eleitoral, seja em qualquer outra matéria. Porque, na verdade, os votos não dialogam entre si. Cada um faz o seu voto no sentido de definir o seu entendimento sobre o tema, mas não há uma sistematização de, por exemplo, estamos analisando a lei da ficha limpa, então vamos definir primeiro, todos consideram constitucional a linha D? Qual é a melhor interpretação que se coaduna com a Constituição? E em relação à linha G, todos concordam que tem que ser constitucional, tal como está posto? Qual é a interpretação constitucional que se coloca? E aí, isso não aconteceu. Então, na verdade, se declarou a constitucionalidade. Há ministros que se pronunciaram de forma específica sobre alguns temas e que esse debate não se colocou, né? Assim, por exemplo, o ministro Gilmar fez uma análise muito específica de cada uma das alíneas, o ministro Toffoli também buscou fazer uma análise mais criteriosa de alínea por alínea, mas a maioria dos ministros fez em bloco. São as condenações eleitorais, são as condenações criminais, enfim. E, então, o que acontece? Por exemplo, em relação à linha D, que é justamente a linha que fala da inelegibilidade por condenação eleitoral por abuso de poder econômico ou político, essa questão sobre a possibilidade ou não de aumentar o prazo de 3 anos para 8 anos, ela se colocou de forma genérica, mas se colocou porque justamente era a discussão se a inelegibilidade é sanção ou não, ou seja, pode ou não pode aumentar, porque no caso de sendo sanção não violaria aí a questão da retroatividade, e o tribunal acabou por entender de forma mais específica, a partir do que está, inclusive, ali muito bem posto no voto do ministro Fux, que é o relator, que a inelegibilidade é uma adequação ao estatuto jurídico da eleição. Né? Então, ou você está elegível ou você está inelegível, e isso não é uma sanção. Você só está inelegível se você se coloca como candidato, porque se você não se colocar, você, enfim, né? Essa foi a interpretação que se deu pelo Supremo Tribunal Federal. Exatamente por essa razão que não haveria violação à retroatividade e também à presunção de inocência, enfim, né? É uma escolha da pessoa se ela se submete ou não àquele estatuto jurídico de ser candidato e aí preencher aqueles requisitos. Bem, essa foi a interpretação do Supremo Tribunal Federal. Ocorre que, ainda hoje, temos discussões sobre, justamente, quando se tem análise de casos concretos, sobre essas questões. Então, em especial na linha D, temos repercussão geral reconhecida nos casos de Nova Soura e Bahia, Teresópolis, Rio de Janeiro, e há um outro caso que não está com repercussão geral, mas que também está no Supremo Tribunal Federal, trata do mesmo tema, que é Criciúma, Santa Catarina. O ministro Lewandowski, alterando ali sua posição anterior, porque ele já havia se pronunciado sobre isso nas ADCs, entendeu que esse tema não foi muito bem debatido, se na linha D essa inelegibilidade pode ser de 8 anos. E aí, por isso, ele trouxe, inclusive, como relator essa discussão e foi reconhecida a repercussão geral. No entanto, estamos, então, a discutir registros da eleição de 2012. Em 2016, essas pessoas já estão afastadas do cargo há muito tempo. Acho que, na verdade, 2 deles, recentemente, o caso de Nova Soura e Teresópolis, ele chegou a conceder a liminar. No caso de Criciúma, que não é da relatoria dele, perdão, não é da relatoria dele, era da relatoria do ministro Celso. O ministro Celso já havia negado a liminar. No recesso, o ministro Lewandowski chegou a conceder a liminar. E aí, posteriormente, o ministro Celso se deu por suspeito, foi redistribuído para o ministro Fux, e o ministro Fux chegou a revogar a liminar concedida pelo ministro Lewandowski. No caso de Criciúma, inclusive, já houve, eleição suplementar realizada, e a pessoa que está agora no cargo, mais uma vez, é o que foi eleito na eleição suplementar. Então, no entanto, o Supremo, mesmo passado tudo isso, mesmo já tendo dado toda uma sinalização que era para todos os tribunais, para toda a eleição que prevaleceu, não só que prevaleceu na eleição de 2012 e na eleição de 2014, porque já temos uma eleição que passou também, resolveu revistar o tema. Então, enfim, eu não sei qual vai ser o entendimento do Supremo, eu me preocupo muito com a segurança jurídica, porque, na verdade, já temos 2 pleitos realizados com base nas balizas que foram definidas em controle concentrado de constitucionalidade,
Então, e aí, eu realmente, esse tema é interessantíssimo, porque, num primeiro momento, eu também entendia que não pode aumentar, nesse caso específico, isso faz parte ali, né, do título executivo judicial, e, enfim, defendi isso muito na eleição de 2010, porque, né, querendo ou não, isso acabou sendo aplicado. E, na verdade, o problema é que a interpretação sempre vai ter que ser sistemática, né? E aí eu comecei, justamente analisando esse tema, porque a gente chegou a atuar, inclusive, nesse caso de Criciúma, eu comecei a me perguntar o seguinte, bem, vamos lá. A sistemática da lei da ficha limpa, ela traz, conforme o Supremo definiu, e aí não sou eu que estou defendendo, mas o Supremo definiu, justamente isso. Olha, eu preciso analisar qual foi a condenação. Se essa condenação se enquadra ou não se enquadra na lei de inelegibilidade. Então, eu não estou querendo mudar essa condenação, eu estou analisando o requisito. Olha, no caso, o requisito que está ali no artigo 1º, inciso 1. Eu não estou analisando, por exemplo, a condenação, assim, qual é o que estabeleceu o título executivo do artigo 22 da lei complementar. Eu estou analisando, houve condenação ou não houve condenação por abuso de poder econômico ou político? Se sim, incide a linha D. Se não, não incide a linha D. Houve ou não houve condenação por compra de voto? Se sim, incide a linha J. Se não, não incide. Bem, por que eu estou dizendo isso? Porque é o seguinte, ok, não pode aumentar o prazo de 3 para 8 anos, porque você está, imagina, prejudicando aquela pessoa que foi condenada por 3 anos, naquele título executivo judicial específico. Então, na linha D não poderia, no caso, porque a linha D estaria vinculada ao artigo 22. Ok. No entanto, eu fiquei me perguntando o seguinte, bem, ok, se é que não pode alterar o título executivo judicial, o que acontece com aquelas pessoas que tiveram, por exemplo, uma representação do 41A, julgada procedente, foi cassado, e naquela discussão, e houve casos em que isso aconteceu, houve uma discussão, inclusive, específica sobre a aplicação ou não da inelegibilidade. E o tribunal disse, naquele caso concreto, não incide inelegibilidade. Então, o que é pior? Eu aumentar, se é um aumento, a inelegibilidade de 3 para 8 anos, ou incidir uma inelegibilidade de 8 anos quando a inelegibilidade era inexistente. Né? Então, assim, ou bem não vale para nada, ou bem tem que valer para todo mundo. Então, porque realmente, a partir da interpretação, é um estatuto jurídico, enfim, mais uma vez, não é a minha, né, não, é o que o Supremo entendeu. Então, dentro dessa perspectiva, por exemplo, aí eu trago a discussão sobre, então, por exemplo, o uso indevido dos meios de comunicação, que está no artigo 22, não está no artigo 1º. Então, se é realmente um título executivo judicial autônomo, no registro de candidatura eu vou poder reconhecer a inelegibilidade com base naquela condenação do artigo 22 por uso indevido dos meios de comunicação, mesmo ela não estando prevista no artigo 1º da lei complementar? É um dos temas que a gente vai enfrentar na eleição agora. Eu entendo que não pode, se não está no artigo 1º, que o estatuto jurídico, né, para aquela eleição está no artigo 1º, eu não posso, então, fazer uma interpretação extensiva para trazer o uso indevido. Da mesma forma, eu não posso, no meu entendimento, trazer a condenação de fraude para entender que é inelegível com base no que está no artigo 1º. Por quê? Porque não há previsão, não há nenhuma causa de pedir que incida a inelegibilidade em fraude. Né? Então, assim, o sistema, infelizmente, a alteração que foi feita pela lei da ficha limpa foi muito impensada no sentido sistemático, no sentido acadêmico. Infelizmente, por essas razões, é que a gente tem esse tipo de perplexidade que se coloca, enfim, uma pessoa, por exemplo, condenada em fraude, em uso indevido, não vai ficar inelegível, enquanto uma outra que for condenada por abuso de poder econômico ou político vai ficar inelegível, mesmo que sejam representações, né, enfim, ambas condenações em AGE e tudo mais. Bem, uma outra questão é a inelegibilidade do mero beneficiário. Porque o tribunal ele veio enfrentando isso a partir da lei da ficha limpa, no caso, desde a eleição de 2012, então, porque isso se colocou pela primeira vez nos casos dos vices. Porque você tinha a cassação do mandato, e aí você tinha uma cassação do prefeito e do vice por conta da indivisibilidade da chapa. E aí, houve, em casos concretos, o tribunal passou a analisar se o vice participou ou não da conduta para que se tenha ou não a inelegibilidade. Por quê?
No caso, o tribunal entendeu que, se ele foi cassado simplesmente porque ele era vice, se ele não praticou, não anuiu, se o acórdão não menciona nenhuma conduta por parte do vice, não faria sentido que ele ficasse inelegível. Foi a interpretação que o tribunal deu. E uma evolução dessa interpretação começa a se colocar nos casos agora já das representações, não na análise da inelegibilidade. Em representações do artigo 22, ou, enfim, não se tem hoje, atualmente, afastado a cassação do vice porque ele não praticou a conduta. E aí tem toda essa discussão, inclusive, que se coloca agora por conta do processo Dilma Temer, né? Enfim, é possível ou não é possível afastar a cassação do vice fazendo esse recorte da responsabilidade? O TSE até hoje vem entendendo que não é possível para fins de cassação do mandato. Por quê? Porque, na verdade, os votos que foram atribuídos para aquela chapa, né, não foram atribuídos apenas para um ou para outro. É para a chapa, logo, a cassação do mandato se coloca, mesmo que o vice não tenha praticado nenhuma conduta. Mas, para fins de inelegibilidade, esse recorte já vem sendo feito. Então, o tribunal vem evoluindo para dizer o seguinte, eu não aplico a inelegibilidade se eu estou tratando ali apenas do beneficiário. O beneficiário, só sendo beneficiário, não seria inelegível. Ele só se tornaria inelegível a partir do momento em que eu demonstrar que ele também participou da conduta. Agora, isso é uma questão que não está pacificada. Tem precedentes do TSE, mas é uma questão que se coloca. Teve uma discussão agora recentemente, por exemplo, no caso de Brusque, Santa Catarina, né, nos embargos de declaração, o tribunal veio a enfrentar esse tema e falou, não, nesse caso aqui, eu estou entendendo que também incidiu na inelegibilidade. Mas aí não dá para saber se foi por conta do exame do caso concreto, porque ele teria participado, ou porque realmente não, essa jurisprudência não se coloca. Mas há precedentes, inclusive da relatoria do ministro Henrique Neves, que vem fazendo essa distinção. Olha, se ele é mero beneficiário, não praticou a conduta, ele não fica inelegível. Bem, uma outra questão que o tribunal, a princípio, pacificou, mas que também, né, vira e mexe se coloca, é porque, justamente por conta dessa interpretação que se deu de que inelegibilidade não seria sanção, é que você tem uma série de perda de objeto, né, vários processos que acabam perdendo o objeto porque o candidato não se elegeu. E aí fica toda essa discussão, bem, não é sanção, então o processo deixa de ter objeto, porque, no caso, eu não posso analisar apenas para garantir que ele seja posteriormente considerado inelegível, né? Então, eu não vou poder cassar o mandato, se ele não tem mandato, então eu tenho a perda do objeto. Perdão. E aí, na verdade, enfim, como o tribunal veio a decidir que o que importa é a questão da análise da prática do desvalor, e aí fica, então, essa discussão. Será que não é possível mesmo prosseguir a ação para analisar se houve ou não a prática do desvalor? Enfim, ainda que não seja possível, né, considerar a inelegibilidade. E aí, claro, tem toda a discussão sobre o processo eleitoral versus o processo civil, a aplicação subsidiária ou não subsidiária. É possível ou não dar prosseguimento a esse processo se ele não tem um objeto específico, né, se você não tem uma causa de pedir que eficaz, enfim. E aí fica essa outra discussão também que se coloca para a eleição. Outra questão é a inelegibilidade em sede de AIME, condenação em AIME, recurso contra expedição de diploma. Na verdade, a gente tinha realmente essa vinculação que sempre se colocou entre a linha D e o artigo 22, mas, na verdade, tem sempre uma discussão sobre quando a linha D fala em representação, se ela está falando representação em sentido estrito sensu vinculada à AIGE, ou se aquele termo representação é apenas para definir espécie do gênero, para que também outras condenações eleitorais também ali possam se inserir. Isso aconteceu, esse debate aconteceu de forma muito rica na eleição de 2012 e, na verdade, em 2014, agora muito recentemente, e aí o acórdão não publicou, então não tem como dizer se o tribunal chegou a realmente, né, aprofundar a questão. O tribunal aplicou a inelegibilidade de AIME, perdão, exatamente, uma condenação em sede de AIME por abuso de poder econômico, aplicou a linha D. Então, que é uma questão aí, mais uma vez, então, inelegibilidade por condenação em recede, AIME e AIGE, a linha D ou a linha H, mas, de qualquer forma, o que a gente pode ter certeza é que uma das duas alíneas sempre vão se aplicar. Por quê? Para a linha H, a jurisprudência é tranquila no sentido de que
A inelegibilidade da linha H é aquela que fala daqueles que foram condenados, que são detentores de cargo na administração pública e que foram condenados por abuso de poder político ou econômico. No caso, a linha D fala de condenação por abuso de poder político ou econômico na justiça eleitoral. A linha H não especifica. Então, há uma discussão ainda, o tribunal ainda não consolidou a sua interpretação em relação a essa questão, mas, na verdade, o que vem prevalecendo é que, na linha H, não é necessário que o detentor de mandato eletivo também incide a linha H para ele, porque tinha uma discussão se quem tem mandato eletivo incide ou não a linha H. O tribunal pacificou isso a partir do caso Marcelo Miranda, da eleição de 2010. No caso, tanto para aquele que era candidato, quanto para aquele que não era candidato, pode incidir a linha H. Essa discussão se colocou no caso de Coari, do Amazonas, da eleição passada, que também tem um acordo bem longo, vale a pena a leitura. E, então, assim, seja a linha D, seja a linha H, a condenação por abuso de poder político e econômico, você vai reconhecer a inelegibilidade. A questão é que, na linha D, a condenação é pela justiça eleitoral. E aí, assim, se o tribunal tiver mudado a interpretação para dizer que representação é amplo, então, abuso de poder político e econômico de todas as condenações eleitorais passariam a ser para D e a linha H ficariam para as condenações em ação popular, em ação de improbidade, enfim, os outros processos que tratam aí de condenações de abuso de poder político e econômico que tiveram finalidade de beneficiar um candidato, enfim, ou de se auto-beneficiar também. Mas aí, como eu disse, como o acórdão ainda não foi publicado em relação à inelegibilidade de AIME, não dá para saber e, na verdade, a gente tem toda uma mudança de composição. Mas o certo é que, seja a linha D, seja a linha H, vão se aplicar para a condenação por abuso de poder econômico e político. No caso, tem ministros que, inclusive, reconhecem a aplicação das duas linhas mesmo, entendeu? E aí, assim, é complicado, porque o ideal é que se dê uma interpretação sistemática, para não ter um bis in idem, né? Mas tem alguns ministros que acabam entendendo que incide as duas. Então, é uma questão que é bem interessante também para essa eleição. Bem, também fazendo interpretação sistemática, o tribunal entendeu, e aí, mais uma vez, eu coloco como ainda não consolidada a questão da linha da interpretação da ficha limpa, o tribunal, por exemplo, na linha P, que fala das doações acima do limite, entendeu que não é qualquer doação acima do limite que incide na elegibilidade. Ou seja, é necessário se fazer uma análise, um juízo de ponderação se houve ou não, um abuso de poder econômico para que seja ali. Então, assim, tem que fazer uma interpretação da representação de doação acima do limite, ou seja, daquele acórdão, para verificar, olha, qual foi o montante, foi expressivo, não foi expressivo, para que se tenha a incidência ou não da inelegibilidade. Bem, é interessante a discussão, mas é complicada, porque é realmente difícil de se estabelecer um critério objetivo, né? Na verdade, o critério objetivo existe condenação ou não existe condenação? Agora, quando você fala, olha, não é bem assim, a inelegibilidade pode ou não incidir a partir do valor, se o valor for alto. Qual é o valor alto? Quem decide? Né? Até, é o quê? 5 mil é alto? 10 mil é alto? 100 mil? Enfim, né? E aí, são as dificuldades que a gente vai enfrentar para essa eleição. Da mesma forma, é o que aconteceu, por exemplo, em relação à linha K. No caso concreto, houve a renúncia, né, a inelegibilidade pela renúncia, havia uma representação que já estava posta, que pedia a perda do mandato, e aí, antes mesmo da instauração do processo, não lembro se era deputado estadual ou federal, enfim, ele renunciou. Só que, posteriormente, teve uma ação penal pelo mesmo crime, e ele foi absolvido. E aí o TSE, analisando o caso concreto, identificou, olha, não é automática a incidência da linha K, eu preciso fazer um juízo de caso concreto, e nesse caso concreto, ele, inclusive, foi absolvido na esfera penal. Logo, não tem porquê ele ficar inelegível, porque ele renunciou, porque, no fim, aquela representação não era capaz de ensejar a cassação, já que ele foi absolvido, inclusive, na esfera criminal. Então, vejam, muito embora a gente tenha... a lei da ficha limpa, a gente tem 6 anos de lei da ficha limpa, aplicou apenas para 2 eleições.
vai demorar muito ainda para termos uma interpretação consolidada. Eu até sugeriria que nós tivéssemos assim, uma reforma da lei da ficha limpa para a gente poder estabelecer melhor, né? A redação ficar mais fácil de interpretar, mais sistemática, mais assim. O problema é que só de falar de mexer na lei, todo mundo acha que a gente, né, quer revogar e não ter, enfim, critérios para a vida pregressa. Mas o problema é que realmente é delicado, né? O caso da renúncia é um caso realmente emblemático, um ato lícito, você renunciar, você não sabe qual é o contexto. Muitas vezes a renúncia, ela é inclusive muito desejável no contexto político para que você tenha uma estabilidade, né? Então, no caso, por exemplo, de Brasília, o mesmo Arruda, que eu mencionei, ele sofreu ali um processo grande por conta da Caixa de Pandora, não sei se vocês acompanharam, mas, né, amplamente noticiado. Ele era governador de Brasília na época, e aí ele acabou nessa confusão toda, ficou preso, né, assim, muito tempo, e aí ele acabou decidindo por renunciar. E ainda bem que ele renunciou, né? Não tinha nenhum processo ainda aberto quando ele renunciou, mas se tivesse, assim, seria muito mais interessante que ele tivesse renunciado mesmo, porque aí se estabeleceu minimamente uma estabilidade, né? Assim, se teve uma eleição indireta, um novo governador, senão né? Quanto tempo ficaríamos ali sofrendo com aquela situação? Então, a partir da linha K, se traz essa espada de Damocles sobre a pessoa que está sendo também ali representada, que eventualmente não vai renunciar por medo de ficar inelegível, mas vai causar um prejuízo imenso para todo mundo por conta disso. Então, veja, só analisando o caso concreto é que a gente identifica esse tipo de situação. Que é também o que acontece, por exemplo, nas alíneas G e na alínea L. A linha L é a linha que fala da inelegibilidade por improbidade administrativa. E aí, ela fala que serão considerados inelegíveis aqueles que tiverem condenação na improbidade, com suspensão dos direitos políticos, por condenação que tenha importado enriquecimento ilícito e dano ao erário. Bem, o tribunal, num primeiro momento, ele deu uma interpretação restritiva no sentido de que teria que haver a condenação com base no artigo 9º e no artigo 10º, ou seja, enriquecimento ilícito e dano ao erário, de forma cumulativa e de forma expressa na decisão. E aí era muito mais fácil de se aferir essa inelegibilidade, porque, bem, vamos lá, acórdão, teve condenação, está expressa a condenação no 9º, no 10º, então incide a inelegibilidade. No entanto, essa interpretação foi sendo alterada. O tribunal passou a entender depois que, bem, não precisa estar bem lá, muito expresso, que o 9º ou o 10º, mas se tiver um dos dois, o 9º ou o 10º, e for possível identificar que há, por exemplo, foi com base no 9º, mas eu verifiquei que há dano ao erário, porque eu li lá no acórdão e ele determinou a devolução de recursos, muito embora não tenha condenado com base no 10º, ou ele fez a condenação com base no dano, mas eu identifiquei que há um enriquecimento ilícito de terceiro, porque aquela empresa foi beneficiada, fraude de licitação, e aí eu verifiquei que aquela empresa foi beneficiada, foi possível identificar isso do que está lá no contexto fático descrito no acórdão. E aí o tribunal foi fazendo essa evolução. Então, a gente teve um caso, por exemplo, na eleição passada, dois casos mais emblemáticos nessa eleição de 2014, que foi o caso Riva e o caso Maluf. O caso Riva, se não me engano, a condenação foi com base no... Não me lembro se foi o 9º ou 10º, mas foi um dos dois. E aí o tribunal disse, olha, acho que foi com base no 10. Do contexto fático, foi possível identificar que houve enriquecimento ilícito de terceiro também, conforme o trecho tal do acórdão tal. Eu não estou aqui mudando o acórdão, estou apenas interpretando o acórdão a partir do que está posto, e então eu estou considerando ele inelegível. E no caso Maluf, que o tribunal passou, num primeiro momento, indeferir o registro, fazendo, mais uma vez, também essa análise a partir do que consta do acórdão condenatório da improbidade, e aí... nos embargos de declaração, o tribunal voltou atrás, porque identificou que a condenação não só era com base no artigo 11, mas do próprio acórdão era possível identificar de forma inequívoca que a conduta não era dolosa, mas culposa, porque o próprio acórdão identificava ali, salvo engano, culpa em vigilando, então não poderia a Justiça Eleitoral, né, trazer ali elementos dizendo que é um ato doloso, quando a própria Justiça Comum não fez. Bem, e aí que surge a grande dificuldade, porque justamente a partir dessa interpretação, em alguns casos, o tribunal, em caso de violação apenas do artigo 11, ou seja, violação a princípios, tem considerado inelegibilidade
a partir da moldura fática que está ali posta no acórdão condenatório. E aí a gente fica meio que sem limite nessa interpretação. Não temos critérios objetivos, temos critérios absolutamente subjetivos, conceitos jurídicos indeterminados, e aí, no caso, o juízo de improbidade não assentou ali a violação do 9º, a violação do 10º, e a Justiça Eleitoral tem identificado e aplicado inelegibilidade com base. E aí eu não sei. E aí eu identifico a invasão da competência. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Claro, estamos aqui a julgar o registro, não estamos rejulgando a improbidade, porque o meu pronunciamento aqui não tem impacto lá, são esferas autônomas. Mas, bem, se a lei estabelece que a inelegibilidade só se dá quando eu tenho condenação por enriquecimento ilícito e dano ao erário, e aí, no caso, eu não tenho nem uma coisa nem outra no acórdão, eu acho que eu estou dando um passo muito largo para dizer que uma mera violação a princípio pode ensejar essa inelegibilidade. E aí, realmente, é um tema sensível para essa eleição, não tenho a menor dúvida. Esse tema e o tema da linha G. Em relação à linha L, é interessante que nós tivemos aí uma mudança também na composição do tribunal e alguns ministros, no caso, em especial, o ministro Herman Benjamin, talvez tente reinaugurar essa discussão para dizer que essa acumulação estabelecida não é uma acumulação, ela seria enriquecimento ilícito ou dano ao erário, ou seja, dando uma interpretação ainda mais ampliativa dessa inelegibilidade. Eu acredito que o tribunal não vai mudar, vai realmente continuar nessa questão dos critérios cumulativos. No entanto, a dúvida é até onde ele vai nisso, né? Precisa condenação no 9º, e no 10º de forma expressa, ou apenas, no caso, fazendo essa análise da moldura fática que está posta na condenação. É uma questão que se coloca. E aí, temos... Quanto tempo eu já falei? Tá. Eu estou quase me encaminhando para o final. E temos a linha G, que vai ser também... sempre né, enfim, o ponto G das eleições, porque, na verdade, é a que mais incide, e a gente teve uma mudança muito significativa na eleição passada, que foi a mudança do critério da competência para o julgamento das contas de gestão, no acórdão do RO 40137, e o tribunal, o TSE, justamente, mais uma vez, com base no acórdão da lei da ficha limpa, entendeu que, como foi declarada constitucional a lei da ficha limpa, na parte final da linha G, a alteração que fala da questão de que a inelegibilidade também se aplica do artigo 71, que o artigo 71, inciso 2, também se aplica, da Constituição, também se aplica para os detentores de mandato eletivo, que isso teria mudado a interpretação quanto à competência para julgamento das contas de gestão dos chefes do Poder Executivo. No caso, e isso tem um impacto imenso, que a gente está falando de uma eleição municipal, e aí são justamente os prefeitos de pequenas cidades que acabam sendo ordenadores de despesa e que estarão inelegíveis a partir dessa interpretação. Eu tenho muita ressalva contra essa interpretação, principalmente porque eu compreendo que a lei complementar não pode revogar a Constituição. Então, eu não posso mudar o critério de julgamento que está estabelecido no artigo 71 e no artigo 31 da Constituição, com base numa lei complementar que está estabelecendo inelegibilidade. E aí, o próprio Supremo Tribunal Federal, em casos concretos, já tinha analisado essa questão da competência e sempre estabeleceu de forma muito tranquila que a competência para julgamento das contas, quando se trata de chefe do Poder Executivo, é do Poder Legislativo. O órgão técnico apenas apresenta parecer. E aí, é muito importante essa questão, porque, primeiro, a gente tem a questão da lista que é enviada pelos tribunais de contas, a suposta lista dos inelegíveis. Que não é, claro, lista dos inelegíveis, porque quem define quem está inelegível ou não é a Justiça Eleitoral. Bem, no entanto, essa lista pode ou não contemplar aqueles que estão com rejeição de contas, segundo essa nova interpretação da Justiça Eleitoral. Por quê? Se eu tenho ali, por exemplo, um Tribunal de Contas Estadual que estabeleceu, num pronunciamento anterior, que era um parecer, ele não vai ter incluído isso, no caso, naquela lista. No entanto, a Justiça Eleitoral tem entendido que o parecer pode ser entendido como acórdão, mesmo que o órgão técnico não nomeie assim, que ele pode ser entendido como acórdão. E aí, eu entendo isso como uma grave invasão de competência da Justiça Eleitoral. A gente está falando de uma interpretação da Constituição sobre regra de competência. Então, se o próprio órgão,
o próprio órgão que analisa as contas não se definiu como competente, não vai ser a Justiça Eleitoral que tem que fazer isso. Por quê? Porque isso vai implicar em que aquele pronunciamento denominado parecer vai ser transmudado num acórdão. E aí isso não tem fim. Se eu posso dizer que aquele parecer é acórdão, eu posso dizer se aquela conta tinha ou que não tinha que ser rejeitada. Então, assim, se eu posso mais, eu posso menos. E é claro que a gente tem uma jurisprudência muito tranquila de que a Justiça Eleitoral não pode rejulgar as contas, não pode invadir a competência para dizer, olha, isso é sanável ou isso é insanável. Porque a definição para rejeição de contas da insanabilidade é do Tribunal de Contas. Eu analiso se é insanável para fins eleitorais, para fins de inelegibilidade. Então, essa discussão ela vai ser revisitada. Há reconhecimento de repercussão geral sobre o tema no Supremo. No entanto, o Supremo nunca analisa a tempo. Isso acaba sempre perdendo o objeto e vai perder novamente o objeto, pelo menos no caso da eleição de 2012. E, enfim, vai ter um impacto imenso nessa eleição. E eu quero crer que não há definição concreta sobre essa competência. Muito embora o TSE tenha decidiu por 4-3. Né? E aí, mais uma vez, 4-3... e aí mudou uma jurisprudência que é de mais de 20 anos, e aí a gente, assim, ok, parece que mudou mesmo? Parece. Mas eu tenho para mim que é uma questão que vai ser, sim, revisitada nessa eleição, até por todo o impacto que tem. Além disso, temos vários outros temas da linha G. Temos também a questão, por exemplo, porque no caso, em relação a essa questão se parecer ou acórdão, há vários casos em que, justamente por considerar parecer, o Tribunal de Contas não só fez o pronunciamento como parecer, mas o próprio órgão legislativo já se pronunciou e aprovou ou rejeitou aquele parecer. O que vai prevalecer? Aquela manifestação opinativa do órgão legislativo nas contas de gestão ou o pronunciamento do órgão legislativo? Aí a Justiça Eleitoral vai dizer que aquele pronunciamento do órgão legislativo não vale? Isso não teria que ter sido afastado na esfera da Justiça Comum? Porque, no caso, quando a gente tinha, por exemplo, um acórdão do Tribunal de Contas, ainda que fosse sobre contas de gestão, a gente também não tinha que provocar lá o Poder Judiciário para dizer, suspende aqui porque a competência está equivocada. Então, da mesma forma, eu acredito que teria que acontecer isso nesse caso. Então, pode a Justiça Eleitoral afastar o pronunciamento do órgão do Poder Legislativo? Vai ser ela que vai fazer esse juízo? Isso também não invade a competência da própria Justiça Comum? Enfim, é uma questão que se coloca. Além disso, nós não temos sistematização entre os tribunais de contas dos estados e tribunais de contas municipais, onde nós temos tribunais de contas municipais. Por quê? Cada regimento interno e cada lei orgânica é um mundo diferente. Então, no caso, por exemplo, enfim, do TCM da Bahia, as contas são prestadas conjuntamente. Então, muito embora tenha a execução orçamentária anual, tem ali um ou outro ato isolado de gestão. E aí? O acórdão, aquele pronunciamento vai ser recortado, naquela parte ele é final, naquela parte ele não é final. Então, assim, vejam qual é o nível de dificuldade que a gente vai ter numa eleição municipal com esse tipo de entendimento. Bem, temos também a questão da mudança do entendimento do tribunal no sentido de ser mais criterioso no exame desse ato doloso de improbidade administrativa da linha G, não estou falando da linha L, estou falando da linha G, porque, né, um dos requisitos, né, a gente tem 4 requisitos, eu costumo dizer que são os 4 Is da inelegibilidade da linha G, que é a irrecorribilidade da decisão do órgão competente, e aí, no caso, o tribunal vem entendendo que, por exemplo, a liminar que é concedida em recurso de revisão hoje, ela tem eficácia para suspender a inelegibilidade, que é uma questão que mudou também. O outro I seria a inexistência de provimento jurisdicional ou administrativo, suspendendo os efeitos da decisão que rejeitou as contas. Então, como eu disse, liminar em recurso de revisão agora suspende. Irregularidade insanável e improbidade administrativa configurada por meio de ato doloso. E aí, essa improbidade, o tribunal vem analisando essa improbidade prevista na linha G, no sentido de que não é qualquer irregularidade que gera essa inelegibilidade da linha G. Então, é necessário que se demonstre uma intenção, uma má-fé, uma desonestidade. Então, não é não enviou os balancetes, ele, enfim, não se demonstrou nenhum prejuízo, aquele ato foi considerado irregular, mas não houve prejuízo para a administração pública. Não houve má-fé, ninguém se locupletou, ninguém enriqueceu ilicitamente. E aí ele não faz sentido, pelo menos na atual interpretação defendida pelo ministro Gilmar, ministro Henrique, há alguns acordos paradigmáticos em relação a isso.
não faria sentido se considerá-lo inelegível. Então, antigamente, era uma análise muito mais, olha, é uma improbidade em tese, né? Eu não preciso demonstrar ali o ato doloso, até porque, na verdade, o Tribunal de Contas não tem a obrigação de analisar esse ato doloso, então, basta, né, que aquela conduta configure a improbidade para eu poder fazer incidir a inelegibilidade. No entanto, não é essa interpretação que vem sendo dada. É uma análise de contexto, considerando, no caso, o que está, claro, no acórdão do Tribunal de Contas, e aí a gente tem uma discussão sobre é possível ou não trazer elementos extras para afastar esse dolo, né? Porque, na verdade, não há uma definição muito específica sobre quem é a esfera competente para análise desse ato doloso de improbidade. A princípio, a Justiça Eleitoral, ok. No entanto, se eu não posso rejulgar as contas, né, e o Tribunal de Contas ele não tem o dever de examinar o ato doloso, porque isso não é da sua competência, então, como é que fica essa questão do ato doloso de improbidade? E aí a gente tem toda a discussão, mais uma vez, é possível ou não examinar esse tipo de documento sem implicar em invasão de competência. E aí é uma discussão que sempre vai colocar muito mais uma análise de caso concreto para verificar o que está no acórdão do Tribunal de Contas e também o que é trazido especificamente de elementos concretos para afastar o dolo. E aí tem uma discussão interessante, porque alguns defendem bem. Quando a lei complementar trouxe essa questão de ato doloso, ela empurrou isso para a competência do Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas tem que sim examinar o ato doloso. E tem quem diga, não, isso tem que ser na esfera do registro mesmo, com ampla instrução probatória. Porque daí eu posso trazer, por exemplo, um caso concreto. O candidato foi considerado inelegível, teve conta rejeitada por omissão na prestação de contas. No entanto, ele demonstrou que ele não prestou, na Justiça Eleitoral, que ele não prestou contas porque ele, na verdade, não conseguiu os documentos porque o seu adversário queimou os documentos. É possível ou não é possível para a Justiça Eleitoral considerar isso? No Tribunal de Contas da União, isso foi considerado e afastado porque eles consideram que não importa, ele tem o dever, né? Então ele tinha que ter prestado contas, ele se omitiu. E na Justiça Eleitoral, muito embora a gente tenha precedentes dizendo, olha, eu não posso analisar o acerto ou desacerto do Tribunal de Contas, tem precedente considerando isso. Então, assim, é uma área absolutamente nebulosa, né? É possível ou não é possível? Eu entendo que é possível, porque em alguma esfera deve ser possível fazer prova de que aquele ato não foi doloso, né? Ou, bem, o Tribunal de Contas entra nisso, e, na verdade, já tivemos julgamentos anteriores, então ele não tem como rever o que já foi analisado, ou, bem, a Justiça Eleitoral vai poder analisar, e é possível aí uma ampla instrução probatória no registro, trazendo, olha, até prova testemunhal, por que não? Né? E aí fica essa discussão sobre até onde nós vamos nessa instrução probatória do registro para fins de ato doloso de improbidade em a linha G. E há uma corrente que defende também que, na linha G, seja necessário fazer uma interpretação sistemática com a linha L para que esse ato doloso de improbidade seja aquele que importa enriquecimento ilícito e dano ao erário. Mas aí eu acho muito difícil, né, a prevalência dessa interpretação, que é muito restritiva, mais restritiva até do que a própria lei. Acho que não é por aí. Bem, aí temos uma série de outras questões de inelegibilidade constitucional. Não vou falar, porque senão a gente não vai conseguir tratar de outros temas. Mas eu queria trazer aqui alguns outros temas que não são de inelegibilidade, bem rapidamente, para a gente concluir. Bem, outro tema interessante é sobre a questão da sucumbência parcial. De que forma? A gente tem toda uma discussão na Justiça Eleitoral sobre, no caso da sucumbência parcial, por exemplo, indeferimento de registro. A gente teve a impugnação do registro com base na linha D e com base na linha H. E aí, ou na linha G. E aí o juiz eleitoral acolheu a inelegibilidade da linha G e afastou as outras inelegibilidades. O que cabe? Cabe recurso para a parte impugnante, sendo que o registro está indeferido? Porque essa que é a questão. Bem, o registro já está indeferido, ele pode ficar mais indeferido, né? E aí, toda a discussão que se coloca, principalmente para a instância especial, no caso do TSE, é dizer, olha, é recurso ou isso tem que ser trazido nas contrarrazões, né? E o tribunal, o TSE, para fins de recurso, na eleição de 2014, você tem inúmeros entendimentos. Tem ministros que entendem que cabe recurso, porque
ainda que o dispositivo, né, seja favorável, o que importa são os fundamentos da decisão. O ministro Henrique, por exemplo, defendeu isso, o ministro Marco Aurélio, enfim. Outra corrente cabe trazer isso nas contrarrazões. Por quê? Porque, na verdade, o que vale é o dispositivo da decisão. Então, se o registro está indeferido, eu não tenho interesse de agir para interpor recurso, logo, eu preciso trazer isso nas contrarrazões, porque eu devolvo essa matéria para o tribunal, e o tribunal tem que enfrentar tanto o recurso contra as contrarrazões. Mas aí surge a discussão sobre o contraditório das contrarrazões, porque, na verdade, você está trazendo um tema que não vai ter sido contraposto pela outra parte. E aí alguns ministros, né, entendem que não. Essa era a corrente majoritária, a necessidade de trazer isso apenas em contrarrazões. O recurso não vem sendo conhecido. E agora há uma terceira corrente que é mais recente, do ministro Gilmar Mendes, e que prevaleceu, e eu não sei se vai ser o que vai prevalecer, que é a possibilidade do recurso adesivo, que eu acho até que é a mais interessante. Olha, o registro está indeferido. Cabe recurso, no caso, cabe recurso? Não cabe recurso porque não tem interesse de agir, porque ele já está indeferido. Agora, se o candidato interpõe recurso, aí eu passo a ter interesse, e aí eu entro com recurso adesivo, e aí eu tenho contrarrazões, é meu recurso adesivo, eu resolvo o problema do contraditório, e aí isso vai ser conhecido pelo tribunal, no caso, tribunal regional, ou pelo TSE. A questão aí é mais para os advogados o problema do que para o judiciário, porque, na verdade, justamente porque eu não tenho uma definição concreta sobre qual é o entendimento, aí eu fico, bem, eu trago em contrarrazões, eu só trago no recurso adesivo, ou trago nos dois, enfim, entro com recurso, né, e aí fica isso é mais para os advogados do que para o Poder Judiciário. Mas eu entendo que o ideal mesmo é, no caso, trazer o tema no recurso adesivo, e aí eu estaria também nas contrarrazões para ficar tranquilo, mas, enfim, eu acho que o mais interessante. A indivisibilidade da chapa eu já falei. Outra questão interessante é a interpretação que vem sendo dada para inelegibilidade. Inelegibilidade não, perdão. O conceito de fraude em AIME, né, no caso, o tribunal vem interpretando o conceito de fraude em AIME cada vez de forma mais extensiva, não no sentido que está ampliando extensivamente, mas não no sentido de que aquela fraude na eleição dos votos. Então, por exemplo, tivemos um caso muito interessante, em que era AIME, porque o candidato ele teve seu registro indeferido, substituiu pelo seu filho, e toda a propaganda eleitoral, no caso o pai era Tabosa e o filho era Tabosa, e a propaganda eleitoral continuou sendo Tabosa, mas quem aparecia na propaganda não era o filho que substituiu, mas o pai, que era o candidato original, e ele ficava, vote no Tabosa, sem dizer que era o Tabosa, né? Apareciam os dois juntos, mas quem falava era o pai. E o tribunal entendeu que isso ensejava fraude, né, para fins de AIME. Também o tribunal recentemente mudou a jurisprudência, Débora, em relação à questão do reconhecimento de fraude em DRAP para candidaturas de mulheres, né, candidaturas laranjas. O tribunal recentemente, no caso de José de Freitas do Piauí, passou a entender que essa inelegibilidade, essa questão no caso, porque muitos partidos acabam colocando mulheres, né, sem que, inclusive, elas saibam, muitas vezes, apenas para preencher o requisito da cota, e não havia nenhum instrumento judicial possível para que se trouxesse isso ao conhecimento da Justiça Eleitoral, e aí, no caso, o tribunal alterou seu entendimento, assim, reconheceu a possibilidade, mais uma vez, que esse conceito de fraude se aplicasse para essa situação específica, né? Ainda ficou um pouco descoberta a questão da fraude no DRAP em sede de registro, porque eu também acho que pode sim ser tratado, porque não faz sentido, mais uma vez, empurrar isso para a AIME, né, e aí deixar só depois, ainda mais num caso, porque aí também fica toda a discussão sobre qual vai ser o efeito dessa AIME, né, porque, no caso, em tese, seria para a cassação de todo aquele DRAP, né, então fica toda a discussão, e aí todos os candidatos eleitos vêm também, né, para como litisconsorte passivo necessário, e aí tudo fica muito mais complexo, né, vai declarar nulidade de todos os votos, enfim. A gente não tem nenhum caso concreto julgado, mas pelo menos o reconhecimento dessa possibilidade. Outro tema interessantíssimo é a questão do abuso de poder religioso. E, no caso, a gente teve uma discussão interessante sobre, e inclusive que ainda está acontecendo, sobre abuso de poder religioso. Teve um caso concreto que eu até atuei, do Marcelo Crivella, do Rio de Janeiro, mas no caso não se configurou o abuso, porque foram cultos, 3 cultos em que pastores distintos teriam feito ali
não só um pedido para ele, mas para todos os candidatos ali da Igreja Universal, e pedindo apoio, e o tribunal entendeu que não ficou demonstrado, porque não se demonstrou que era uma conduta reiterada, que foram fatos isolados, era uma eleição de governador, então o impacto, né, no caso 3 cultos, muito menor, principalmente porque não se demonstrou um número de presentes nesses cultos. E, no entanto, o que se vem discutindo é possível reconhecer abuso de poder religioso mesmo, né? Ou isso é um abuso de poder de autoridade, ou isso é um abuso de poder econômico, ou isso é uma fraude. Eu, inclusive, assisti recentemente aqui em Porto Alegre o Dr. Lopes Ilho, e ele defendeu que seria uma fraude. Então, assim, é uma discussão bem interessante e que eu entendo que vai se colocar muito fortemente nessa eleição, principalmente porque teremos uma eleição sem doação de pessoa jurídica. E aí, né, as igrejas, as associações, né, passam a ter uma força muito maior, principalmente nessa parte da arrecadação de recursos. Então, é um tema que o tribunal, com certeza, vai enfrentar. Inclusive, há um caso concreto se não me engano, do Norte, agora não estou me lembrando, mas eu acho que é de Roraima, se não me engano, um caso concreto em que houve um culto para mais de 10 mil pessoas, e que aí o candidato esteve presente no palco e que o pastor, no caso, pediu a bênção e foi muito específico ali, falando muitas vezes, né, pedindo a bênção para aquele candidato, pedindo apoio, e o tribunal está justamente discutindo essa extensão do abuso de poder religioso, se nesse caso configura ou não, e, enfim, está com vista, o ministro Henrique Neves trouxe um voto bem interessante, está com vista, se não me engano, do ministro Herman Benjamin. Mas é um tema interessantíssimo, que também se colocou num caso semelhante, na verdade, análogo, mas no caso do cacique. Não sei se vocês acompanharam, que é bem legal esse acórdão, que vale a pena ler. O caso do cacique, que teria feito... ele também era vereador, mas não se utilizando do cargo de vereador, mas se utilizando da condição de cacique, teria determinado que todos os índios daquela tribo votassem num determinado candidato, e também que os professores que davam aula naquela tribo também votasse num determinado candidato, e o tribunal entendeu, naquele caso concreto, que não ficou demonstrado, não teve prova realmente desse abuso. Mas houve toda uma discussão sobre a possibilidade ou não de entender ali que era um abuso de poder de autoridade, ou se aplica o 41A do temor reverencial. Né? E o tribunal ali, não tem prova, mas ficou ali algumas dicas de como o tribunal pode vir a interpretar essa questão, porque tem realmente no 41A a possibilidade de compra de voto, né, assim, na verdade, captação ilícita de sufrágio pelo temor reverencial, que aí, nesse caso, né, o cacique tem uma relação hierárquica, né, com seus... só que aí tem toda uma discussão sobre se o regime jurídico se aplica ou não para os índios, e aí tem toda essa discussão, muito interessante esse processo, e aí o ministro Fux e o ministro Henrique fazem um voto bem interessante, dizendo que tem que ter um temperamento e que, na verdade, não é assim, não aplica de forma absoluta pelo fato, né, de ser índio, aplica sim, mas tem que ter um temperamento e tal. E, no caso concreto, entenderam que não tinha prova. Então, é um tema que vai se colocar também. Bem, teria outros temas para tratar, mas são muitos e eu não vou conseguir esgotá-los. Eu estou à disposição, né, no caso de se alguém quiser fazer uma pergunta. E eu quero registrar, mais uma vez, assim, da minha felicidade de estar aqui. Eu adorei essa questão do informe da Justiça Eleitoral do TRE do Rio Grande do Sul. Vou fazer realmente a divulgação. Eu tenho um boletim eleitoral bem interessante também no meu escritório, que eu faço uma coisa semelhante, mas não é, com certeza, com o mesmo alcance. É muito bacana. E, na verdade, fazer uma divulgação também do Manual do Candidato. Eu trouxe uns 30 e poucos exemplares para vocês, para a gente poder distribuir, sortear, e, né, a organização tem que ver como é que quer fazer. E tem para também, quem não receber, a gente tem os QR Codes também, que é o cartãozinho que você consegue, baixando o aplicativo do QR Code, você consegue abrir o Manual do Candidato no celular. O Manual do Candidato é o quê? Na verdade, a gente fez na eleição de 2012, então estamos em segunda edição agora, e é uma compilação das principais regras de forma sistematizada, de forma didática, com o intuito realmente de contribuir para uma eleição mais limpa e para que os candidatos não sejam prejudicados pelo desconhecimento da lei. Muitas vezes a gente percebe que a maioria dos ilícitos são cometidos não por má fé, não por, na verdade, uma vontade de se locupletar, uma vontade... Realmente é uma questão de desconhecimento mesmo, porque a gente sabe que o candidato tem que saber ler e escrever, mas ele não tem só que saber ler e escrever, ele tem que saber tudo isso aqui.
né? E não é fácil. Não é fácil para nós, profissionais do direito, operadores do direito, principalmente com todas as alterações que tivemos nessa última reforma, que foram muito profundas. Veja aí toda a discussão que estamos tendo agora por conta, por exemplo, da propaganda antecipada, né, que o 36A foi alterado para liberar muito mais essa pré-campanha, se é que existe uma pré-campanha, porque, enfim, né, mas esse momento antes pré-eleitoral. E, na verdade, temos aí um monte de decisões que vêm se desenhando mais restritivas até do que quando a redação era mais restritiva. Então, vai ser uma eleição muito difícil, muito desafiadora. Eu tenho para mim que é a mais desafiadora de todas. E quero fazer aqui 2 registros também para convidar vocês para conhecer. A Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, a ABRADEP, foi fundada há 1 ano e meio, e temos aqui vários membros da ABRADEP já, né, Lucas, enfim, o Rafael vai entrar, a desembargadora está mais do que convidada. Qual que é a ideia da ABRADEP? É congregar os profissionais que se interessam pelo direito eleitoral, não só advogados, mas servidores, juízes, membros do Ministério Público, com a finalidade de desenvolver essa área que é tão importante para a nossa democracia, que é o direito eleitoral. Eu realmente não consigo me conformar até hoje que nós conseguimos nos formar como profissionais do direito sem ter essa disciplina como obrigatória no currículo de direito, né? A gente está falando justamente aqui do nosso dever como cidadão, de como funcionam as instituições, quais são ali, como funciona o nosso sistema eleitoral, e a gente não tem realmente esse conhecimento, mesmo sendo operadores do direito, e eu não me conformo com isso, é uma briga minha antiga, inclusive na OAB. Mas, exatamente por essa razão, com a finalidade de desenvolver os institutos e de atuar, inclusive, de forma mais expressiva no Congresso Nacional, para que as nossas leis venham melhor elaboradas, né, de forma mais sistematizada, inclusive com a finalidade, por exemplo, de desenvolver um código de processo eleitoral, que é uma grande meta da ABRADEP, é que a gente criou essa instituição, e eu convido vocês a conhecer, e temos, inclusive, uma página no Facebook para quem quiser seguir. E a outra questão é o Mais Mulheres no Direito, que é um outro movimento, um coletivo de mulheres, que eu já convidei, inclusive, a Débora para participar, que tem como finalidade justamente destacar a necessidade de que tenhamos mulheres em eventos como esse, né? Nós temos muitas mulheres hoje no mundo jurídico, mas não temos o mesmo destaque que damos aos homens, muitas vezes, porque quem na verdade, está nas posições de destaque são homens e não percebem essa necessidade. Então, por exemplo, temos muitos eventos jurídicos que são organizados sem a participação de nenhuma mulher. E isso é uma questão que buscamos chamar a atenção. Não só isso, divulgação de doutrina, enfim, uma série de questões, porque eu entendo que cada um de nós tem que fazer a nossa parte, né? A gente tem um país, infelizmente, que tem um índice de violência contra a mulher altíssimo, e não tenho a menor dúvida que isso tem a ver com essa objetificação da mulher, com essa indiferença em relação à mulher, e quanto mais igualdade de gênero, teremos aí uma sociedade mais justa, uma sociedade menos violenta, uma sociedade mais feliz. E é exatamente por isso que eu gosto de sempre fazer esse registro, e quero agradecer mais uma vez e me colocar à disposição. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Gabriela. Acho que todo mundo aproveitou, deu para ver até que nem deu para falar tudo, né? Que o conteúdo é muito grande. Eu não sei se alguém já tem alguma ideia de pergunta para fazer. Senão, eu posso começar aqui, só para tentar instigar o pessoal. Doutora Gabriela, foram tantos temas, eu fiquei aqui pensando vários, mas como tu falaste aqui bastante das inelegibilidades, eu me lembrei da decisão agora recente contra o nosso presidente, o Michel Temer, né, que foi declarado inelegível pelo TRE de São Paulo, e isso talvez seja uma questão que todos nós aqui, como servidores da Justiça Eleitoral, vamos enfrentar pelas pessoas que nos encontram. Tá, mas e aí? Ele está inelegível mesmo, né? Temos um presidente ficha suja. Claro, a questão dele foi a linha P, né, de doação acima do limite legal, e eu queria que tu falasses um pouquinho sobre essa situação, aproveitar também o teu engajamento aí e sobre a questão da Lei 13.165, que, na verdade, um dos objetivos dela foi trazer maior participação feminina na política, só que ela fez uma situação engraçada, porque ela acabou limitando
a questão do financiamento de campanhas, né? Ela trouxe no mínimo 15, no mínimo 5 e no máximo 15%. Então, uma lei que era para trazer incentivo à participação feminina na política acabou trazendo um limitativo. Não, no máximo 15% dos teus fundos para utilizar. E a gente sabe que a questão do financiamento de campanha está muito ligada à presença feminina. Até a Abradep, que divulgou esse material, foi 10% do financiamento público, 10% do financiamento das campanhas foi destinado às mulheres, e hoje nós temos menos de 10% de mulheres na presença no Congresso, que a gente pode ver que tem uma ligação significativa aí, 90% do Congresso é masculino, e foram 90% dos destinatários dos financiamentos públicos. Gostaria que tu comentasse um pouquinho essas duas questões. Em relação à linha P, o caso do Temer especificamente eu não tenho como dizer, mas eu vou responder em tese, até porque, na verdade, nem posso me pronunciar sobre caso concreto específico. A questão toda é justamente não importa, pelo menos o tribunal tem entendido assim, que essa declaração da inelegibilidade tenha se dado na representação. O que vai importar vai ser a análise dessa questão específica do montante e tudo mais no momento do registro de candidatura, né? Então, até segundo a atual jurisprudência, seria até uma impropriedade, né, o que fez o TRE no sentido de declarar a inelegibilidade na representação por doação acima do limite, né? Porque, na verdade, como o tribunal entende que a inelegibilidade não é uma sanção, né, que ela só é verificada, identificada a partir do momento em que aquela pessoa se coloca como candidata, então não faria sentido fazer essa declaração de inelegibilidade no processo de representação e tal. Então, realmente a gente só vai saber se houver aí uma submissão do Temer a uma nova candidatura, no caso, né? Enfim, e aí até há uma discussão, alguns colegas estavam discutindo sobre a questão se ele assumir de forma definitiva, se é possível ou não trazer essa discussão da inelegibilidade, enfim. Mas eu acredito que não, porque, na verdade, a gente já vai ter, no caso do vice-presidente, ele já foi diplomado como vice-presidente, não tem uma nova diplomação, né, no caso dele ficar e assumir aí de forma definitiva. Então, eu acho que não há como entrar com recurso contra petição de diploma, e aí, então, não teria como trazer essa discussão para esse mandato, mas no caso só dele se submeter para um novo pleito. Em relação à 13165 e as alterações que foram feitas em relação à perspectiva de gênero, ela trouxe alguns mínimos avanços. A gente, no caso em especial, da possibilidade de, por exemplo, aplicar os recursos, né? A gente tem um percentual do fundo partidário mínimo de 5% para aplicar nas questões da participação da mulher na política e, inclusive, trouxe a possibilidade de que esse recurso seja administrado pela Secretaria de Mulheres, no caso de existir esse órgão dentro do partido, ou pelo Instituto, no caso de não existir. E aí, esse é um avanço importante, porque realmente uma das grandes queixas das mulheres militantes nos partidos, e não são poucas, nós somos hoje 44% das filiadas, então não se confirma, né, a alegação de que, olha, a mulher não quer participar da política, porque elas estão dentro do partido, elas só não têm acesso à executiva, que define, muitas vezes, né, na verdade, muitas vezes não tem acesso à executiva, que é quem define para onde vai o dinheiro, e, no caso, trouxe justamente essa possibilidade de aplicação dos recursos nas campanhas eleitorais, que foi interessante também, no entanto, definindo esse máximo de 15%, de 5% a 15%, né, desses recursos do fundo partidário, e aí eu entendo que é inconstitucional essa parte, obviamente, até porque nós temos um limite mínimo de candidaturas femininas de 30%, então nada mais do que, enfim, razoável de que fosse, no mínimo, 30% até, né? Mas nunca máximo 15%, porque aí não faz o menor sentido, até pela aplicação do princípio da proporcionalidade e tudo mais. Eu defendo até que, na verdade, isso seja alterado. Defendo também que o percentual não se aplique também só sobre o fundo, que a gente tenha um percentual sobre o tempo de TV também, que é um outro tema. E uma outra questão que eu defendo, e tudo isso é alteração legislativa, infelizmente, né? É difícil, até porque nós somos minoria, então no Congresso a gente conseguiu uma alteração nesse sentido. Mas eu defendo também que, na verdade, os partidos que elejam mulheres sejam premiados com uma fatia maior do fundo partidário. Que aí sim teríamos aí, né,
o incentivo real e assim mexendo no bolso é sempre muito mais fácil, né? Que você tenha um interesse maior que os partidos buscassem isso. Então, é uma outra sugestão que fica, mas que isso para fins de alteração legislativa. Agora, eu acho, sinceramente, que esse percentual, ele, na verdade, o percentual máximo não se aplica porque ele é inconstitucional. Obrigada. Obrigada. Alguém gostaria de fazer uma pergunta aqui? Gabriela, em nome da nossa escola, gostaria de agradecer a sua presença, dizer que seus conhecimentos nos enriqueceram bastante. E ficando no tema sexo, gênero e afins, gostaria de lhe dirigir uma pergunta objetiva e a sua impressão sobre o que o TSE pode vir a decidir. Um cidadão transgênero com identidade social feminina deve ser enquadrado na cota dos 30% para fins de fechar o quantitativo exigido em lei? Eu entendo que sim. Entendo que sim. Inclusive, é o que, assim, até por toda a evolução que a gente vem tendo em relação à questão justamente do cadastro social, né, da identidade social, eu não vejo como ser diferente. Eu acho que pode sim, se ele tem, né, identidade social de transgênero, se ele se autodeclara, né, enfim, do sexo feminino, não vejo nenhum problema que ele seja, né, que ele seja computado na vaga do gênero feminino. Não vejo nenhum problema para isso. Oi. Boa noite. Tudo. A minha pergunta é sobre o artigo 26C da Lei das Inelegibilidades, que foi muito usado na eleição de 2010, porque era a primeira eleição que a lei da ficha limpa estava entrando em questão. E o artigo 26C, no caput, ele diz que a suspensão da inelegibilidade tem que ser requerida expressamente no recurso ao Tribunal Superior. Aí a minha dúvida é se os recursos aos tribunais superiores que conseguem, são vitoriosos no pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendem automaticamente também a inelegibilidade, ou pelo fato de não ter sido requerido expressamente a suspensão da inelegibilidade, esse efeito suspensivo concedido pelo Tribunal Superior não suspende o óbice ao futuro registro de candidatura. Bem, é o seguinte, você se refere à questão de precluir também, não é isso? Porque, no caso, o 26C, ele estabeleceu um regime cautelar próprio, né, de suspensão de inelegibilidades. E aí, eu até mencionei a questão de que ele exigia pela redação, que fosse concedida a cautelar pelo órgão colegiado. E o tribunal interpretou que não era necessário e tudo. E pela redação do 26C, seria necessário que, na interposição do recurso, né, no processo condenatório que pudesse ensejar a inelegibilidade, que já se pedisse, né, com base no 26C, a suspensão liminar daquela condenação. No entanto, o tribunal não vem dando interpretação restritiva nessa questão, até porque eu não vejo como pudesse fazer de outra forma, porque a pessoa não tem como adivinhar que ela vai ser candidata, né? Claro, ela pode ter um desejo futuro de ser candidata, mas ela, enfim, né, nunca ocupei um cargo eletivo, de repente tem uma condenação por improbidade de um cargo que eu ocupei, fui um cargo comissionado, e aí eu não sabia que eu queria ser candidato, meu recurso já foi interposto, por que não eu fazer valer, né, o Código de Processo Civil, fazer um pedido sem ser com base no 26C, ou também com base no 26C, mas usando o Código de Processo Civil para suspender essa inelegibilidade, para suspender os efeitos daquela condenação. O tribunal não vem fazendo uma interpretação restritiva, ele vem entendendo que é possível sim, até por conta desse regime cautelar próprio, né, enfim, que independente da lei de inelegibilidades. E eu acho que isso é mais do que correto, porque a interpretação tem que ser justamente sempre preservando o direito à elegibilidade, que é um direito fundamental. Então, eu não vejo como ter uma interpretação diferente dessa. Eu acho que pode sim ser pedido posteriormente, não tem nenhum problema. Marília. Boa tarde. Tá ligado? Pode falar, tá ligado. Boa tarde. Boa tarde. Inicialmente, parabéns à doutora Gabriela, sempre com brilhantismo, com muito conteúdo. Inicialmente, até gostaria de saber também se a senhora gostou da nossa Serra Gaúcha. Adorei. E parabenizar também essa mesa 100% feminina. Então, estamos enfim, cumprindo a cota. E
gostaria de fazer o seguinte questionamento. Na hipótese do registro indeferido, pelo reconhecimento da linha G, chegou o recurso aqui no tribunal. Poderia o tribunal dizer, não, realmente, a linha G não temos, mas estamos vendo aqui que há uma multa. Então, até que ponto a questão de o reconhecimento de ofício viola ou não a reformatio impérios? Essa é uma questão que eu estou fazendo esse caso específico do registro, mas é uma constante, a gente se depara com essa situação e vê naquela matéria e vê algum outro problema, ou até mesmo um processo de prestação de contas, enfim, qualquer outra matéria que a gente sabe que é de ordem pública, direito público, mas até que ponto, então, as regras de processo civil, o princípio agora da não surpresa, né? Como a senhora vê essa questão? Tá. É uma questão interessantíssima, né? Na verdade, e que vai se colocar muito a partir dessa mudança também da jurisprudência em relação à possibilidade de trazer, né, essas inelegibilidades depois do pedido de registro. No entanto, o que eu acho que tem que ter em mente aqui? Primeiro é o seguinte, essa falta de condição de elegibilidade, ou essa causa de inelegibilidade, ela é anterior ao pedido de registro ou ela é posterior ao pedido de registro? Por quê? Porque eu acho que a gente tem que ter também um privilégio aí também em relação a, claro, o candidato e a questão da teoria da preclusão, porque, no caso, senão você fica com o processo aberto por muito tempo, né? Então, assim, é possível no TRE dar uma nova roupagem jurídica a um fato que foi trazido no juízo eleitoral? Aí eu entendo que sim. De que forma? Eu impugnei com base, por exemplo, num acórdão, uma condenação por abuso de poder econômico e político, e, enfim. E aí eu impugnei com base na linha D. Mas o juiz entendeu que não aplica a linha D, por alguma razão, afastou a linha D. E aí, no caso, seria cabível a linha H. Se isso foi trazido de volta ao tribunal, né, foi devolvido para o tribunal, e aí tem toda aquela discussão. Como que tem que ser devolvido? Nas contrarrazões ou no recurso adesivo ou no recurso? Né? Que fica essa discussão. Mas tem que ter havido uma devolução dessa questão. Não pode, sem que isso tenha sido devolvido, o tribunal de ofício conhecer dessa questão. É o meu entendimento. Então, assim, se essa causa de pedido já foi trazida, ainda que sob outra roupagem jurídica, pode, no caso, dar-me os fatos, eu te darei o direito. Então, eu vou poder, na instância superior, no caso, instância do TRE, dar conhecimento a isso. Agora, e aí, com base no novo CPC, eu entendo que se eu vou decidir com base numa questão que não foi debatida, eu vou dar, por exemplo, eu não vou aplicar a linha D, mas eu estou tendendo a aplicar a linha H, aí eu tenho que dar o contraditório, intimar a parte, né, para se manifestar a respeito daquela questão específica, né, porque o contraditório agora é mais amplo e eu entendo que se aplica subsidiariamente essa questão ao direito eleitoral, ainda que a gente tenha, às vezes, um processo de registro que vai demorar um pouco mais. Mas eu acho que o que deve prevalecer é o direito à elegibilidade, é a certeza da decisão, de ser a melhor decisão ou não, e não a celeridade nesse caso. Então, para mim, o que é fundamental? Se, primeiro, ela é anterior ou posterior ao registro. Se for anterior e não foi trazida no momento correto, eu entendo que ela não pode ser renovada. Se ela é superveniente, aí é possível que você traga o conhecimento pela vez primeira no TRE, porque, na verdade, pelo menos segundo a interpretação que o TSE deu, desde que ainda esteja na instância ordinária, eu posso trazer essa inelegibilidade superveniente ao conhecimento da Justiça Eleitoral. E aí você vai ter um contraditório que vai se estabelecer também, que eu vou apresentar essa condenação, por exemplo, vou juntar esse acórdão, e aí eu tenho que notificar, né, o candidato impugnado para se defender. Agora, então é isso, assim, e se for uma coisa que foi trazida antes, mas o juiz não reconheceu porque entendeu que juridicamente não se aplicaria, não tem problema o TRE conhecer da questão desde que ela seja devolvida, né, no caso, recurso adesivo ou recurso principal ou contrarrazões, aí vai depender do entendimento que o TRE vai adotar, porque o TSE ainda está patinando um pouco em relação a essa questão, e sempre garantindo o contraditório. Acho que é isso. Não sei se mais alguém teria alguma pergunta. Bom, então, doutora Gabriela, vou agradecer mais uma vez.
Foi uma excelente palestra, acho que a gente aprendeu bastante. Fica aí o gostinho para uma volta, para um retorno, com certeza. E aqui, como já é de praxe da EJA, a gente sempre dá um mimo para os palestrantes lembrarem aqui do TRE do Rio Grande do Sul.